Nunca vivemos a sociedade do espetáculo como nos dias de hoje. Poder, status, fama, sucesso são consumidos avidamente pelas pessoas porque há essa cultura do chegar lá. O crescimento é medido pela quantidade de bens que se acumulou e não quanto ao crescimento como cidadão ou ser humano de fato. Agora, com as redes sociais, a sensação que se tem é de que a sociedade ficou ainda mais vazia. Será? Que necessidade é essa que temos de mostrar ao mundo que estamos felizes? As pessoas já estão misturando fantasia com realidade? Para falar sobre a sociedade do espetáculo, vamos conversar com a psicanalista doutora Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada pela presença mais uma vez, Aline. Obrigada eu pelo convite novamente. Bom, o espetáculo ficou melhor que o bastidor? Quer dizer, não há mais o por trás das câmeras, tudo é um show. Fazemos parte da sociedade do espetáculo. Nesse sentido, nós vivemos uma fantasia, um mundo irreal, Aline? Esse conceito, né, sociedade do espetáculo, né, que utilizamos hoje, né, é uma colocação que nós utilizamos muito hoje e que você está trazendo, ele é um conceito, né, que foi trabalhado por um sociólogo francês, Guy Debord. Em 67, olha quanto tempo, já se né? fala nisso. E lá, em 67, ele fazendo né, na tentativa de fazer uma análise, uma leitura da sociedade, ele levanta, né, esse conceito e trabalha em cima disso, da sociedade do espetáculo como uma operação entre o olhar e o pensamento, né? O que ele traz, né? É essa operação entre o olhar e o pensamento, onde as imagens tomam, né, há um excesso de imagens e aí um esvaziamento do pensamento, né, que ele traz como algo algo insustentável da sociedade, né, que não se sustenta porque se mantém nessa imagem, né? E aí ele aponta, e acho importante, por isso estou tomando esse trabalho do Guy Debord, porque ele aponta que as relações são mediadas pelas imagens, né? Que as relações entre as pessoas, as relações sociais são mediadas pelas imagens, né? A imagem faz a diferença, né? E isso eu acho que é muito atual, né? Sim. É o que nós vemos hoje, né? Que você traz aí como os bastidores e o palco, né? Então, onde é que nós estamos situados, né? E que também Lacan, né, coloca em relação a essa questão do ver e do olhar, né, que é muito importante. Porque quando você se dá a ver, né, e isso é algo que a gente vê muito atualmente, né, nas redes sociais, você se dá a ver numa imagem, né, na tentativa de passar para o outro, uma imagem que é idealizada, completa, né, vamos supor um selfie, né, que você posta lá. Mostra o lado bom. É, né? Uma imagem, sim, exatamente, numa tentativa de se dar ao olhar do outro, né, a ver aquela imagem que transmite algo que é uma ilusão, né? Mas de uma completude, de uma certa completude. É o que eu realmente quero transmitir. Vai na via do que se quer transmitir por outro, né? O que quer dar a ver para o outro, né? E o olhar, ele é de outra ordem, né? Não é dessa ordem imaginária, ele é da ordem da falta, né? Porque quando você, por exemplo, quando você se olha no espelho, né? Você não consegue ver o total da sua imagem, né? A sua imagem na totalidade. Você vê para onde direciona o seu olhar. Então, sempre algo escapa.
Você já fez essa experiência de se olhar no espelho? Você está se olhando. Quando eu olho, fico procurando defeito. Então, você olha num ponto. O que aconteceu? O que mudou de um dia para o outro? Está olhando num ponto, né? O restante... Depende do meu foco, Exatamente. Né? Então, nesse foco, há algo que escapa aí, né? O olhar, ele marca isso, essa falta, né? Assim como o olhar do outro, né? Que é uma alteridade, você não sabe que ponto o outro está olhando, o que o olhar do outro quer dizer. Isso é uma interrogação, te traz como uma causa, né? Uma interrogação, um enigma, o que o olhar do outro quer dizer. Então, ver é diferente de olhar e nós, né, a sociedade fica se situando, né, muito mais nessa questão do ver, né, quando congela uma imagem, quando fica, né, situado mais nessa questão das imagens que se proliferam, né, na sociedade. Então, a gente pode dizer que as imagens ficaram mais interessantes que a vida? Não sei se mais interessantes que a vida, mas a vida tem um excesso de imagens na vida, né? Hoje nós temos um universo muito grande de imagens. Você entra em alguma rede, né, social, por exemplo, o Facebook, né, e isso é comum, você vê na rua as pessoas, você vê o dedo assim, as pessoas estão rolando, né, o que tem ali é um excesso de imagens, de vídeos, enfim, de tudo que é postado, que não tem um limite, né, porque quanto mais você rola, mais coisas aparecem. Se você vê um vídeo, assim que o vídeo termina, já inicia outro, né? E se você permanecer olhando, vem outro e links abrem. Não pare, quando você vê, você fica 1 hora ali. É ilimitável, né? Então, isso é um excesso de imagens e que as pessoas ficam capturadas, né? Completamente. Paralisadas, aquilo paralisa o sujeito, né? Captura num gozo especular e paralisa, porque é tanta coisa, é ilimitável, hipnotiza. Teve um dia que eu olhei e falei, nossa, faz 1 hora que eu tô aqui olhando imagem, hipnotizada, totalmente. Você deu uma boa explicação, a gente fica hipnotizada. É como os olhos da medusa, né? Nossa! Que paralisa. Impressionante. Fica ali hipnotizado e o que circula aí se pauta muito mais, né? Nós passamos do que era da ordem do ser para o ter e do ter para o aparecer e parecer, né? Porque o que circula muito mais atualmente é o que aquela pessoa quer parecer para o outro. E aí fica essa coisa mais superficialidade, vazia. Eu até vou fazer um comentário aqui, que eu sigo algumas pessoas, né, e também tenho alguns seguidores, e eu gosto muito das coisas que a Marília Gabriela, apresentadora, ela posta, né, e ela postou outro dia que ela tá com saudade das amizades palpáveis, né, do olho no olho. Ela disse que ela adora os milhares de seguidores, mas que o mundo digital não aquece. Eu achei isso de uma profundidade, Aline, porque não aquece. Ela tem mais de 1 milhão de seguidores, mas ela estava precisando do olhar. Então, isso nós estamos falando dessa mania agora, né? Essa coisa dos seguidores, 2 milhões, 3 milhões, enfim. As pessoas meio que são medidas pelos seguidores, né? Se elas fazem sucesso ou não. Então, virou um pouco de neurose. Mas o olho no olho está fazendo falta na relação das pessoas, não? Isso é um fato, né? Assim, é o que acontece. Nós temos uma multidão de pessoas que fazem parte de uma comunidade social, né? Que estão conectadas, né? Virtualmente, mas desconectadas, né? Na relação pessoal. É comum você entrar hoje num bar, num restaurante, em qualquer lugar e ver as pessoas com o seu celular na mão quando tem outra ali na frente dela. Às vezes casais, né? Casais, que poderia estar trocando, né? Então, isso me parece que nós estamos
capturados, né, ou de certa forma alienados no discurso capitalista, né, que propõe isso, né? O discurso capitalista, ele não provém da relação com o outro, né? E ele também não promove a relação com o outro. O que ele propõe é a relação com os objetos, Sim. os gadgets, né? O celular, tablet, porque ele é isso Induz, que ele né? consome, né? Que ele sobrevive disso, do que nós consumimos, Cada né? vez você Então quer um telefone lança com um novo, né, modelo uma coisa melhor. novo, enfim. E os sujeitos aí ficam, né, nessa relação mediadas por esses aparelhos, né? E que relação, né? Acho que dá para a gente se perguntar que relações são essas quando você pode simplesmente conectar ou desconectar. Se você não quer escutar o que o seu amigo está lhe dizendo, você desliga, desconecta, bloqueia. Verdade. E analisando isso, né? A gente está terminando esse primeiro bloco só analisando isso num conceito da psicanálise. Isso é bom? Quer dizer, essa falta de conexão? Ou você pode desligar ou não desligar? Ou bloquear? Parece que os efeitos, né, assim, o que a gente vê atualmente, né, em termos que daria para se pensar até em sintomas, né, é uma sociedade muito individualista, né, narcisista, né, então isso é para se pensar, né, se refletir, se vai nos levar a algum caminho interessante, né, quando nos tornamos cada vez mais individualistas. O que muda com as redes que conectam todos em tempo real? Com todos em tempo real, né? E de fato é o que nós temos. Hoje a gente pode acessar qualquer lugar do mundo, né? E ver a coisa acontecendo. Em tempo real, né? No tempo real. De certa forma, isso é muito bom, né? Porque traz, por um lado, né? Então é meio paradoxal, porque por um lado é interessante, você tem informações que antes não tinha, né? Por outro, traz também uma sensação de poder, né? Infla o narcisismo, É verdade. porque você se sente potente, né? Você pode pode ver tudo. Posso ver o que quiser, o que está acontecendo na China, eu posso ver. Quer dizer, dá uma coisa de poder, realmente. Então, é um ponto para se pensar, né? Essa questão do quanto isso pode trazer, né? Esse efeito, né? Em relação ao narcisismo, que todos, né? Temos. Outra questão para se pensar é em relação a como é que fica, então, né, a relação que se estabelece com o outro. É verdade. Isso é o mais preocupante, não é? Porque à medida que a gente, no caso que você colocou muito bem, à medida que a gente se comunica, você pode se desligar o momento que você quiser, você pode bloquear o seu amigo, você não tem o contato. Às vezes está um casal no restaurante, cada um com o seu celular, ou já aconteceu, na minha família já aconteceu isso, de repente cada um com o seu celular. Tá aí uma relação diferente e importante para você que está acompanhando o nosso programa, para a gente continuar discutindo, tá bom? Um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto. Até já! Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta. Nosso assunto é Sociedade do Espetáculo. Estamos conversando com a psicanalista a doutora Aline Padilha Abrantes. Aline, nós não conseguimos, pelo menos eu, não conseguimos mais viver sem dar uma vigiada, uma espiada nas redes sociais, no que ocorre na vida dos outros. E na nossa também, né? E no que está acontecendo no mundo. Que impulso é esse que constantemente nos invade? Acho que essa palavra que você coloca, ela é muito boa, né? Impulso, porque
é algo que acontece, né, sem pensar, assim, né? E essa repetição, né, do ver, do estar ali vendo, vigiando, né, vendo o que é postado, enfim, é algo da ordem de um gozo, né, assim, você não lida com a falta, porque fica o tempo todo ali buscando, né, aquela satisfação que está no ver o que está acontecendo, o que a outra pessoa está fazendo. E até é interessante porque o dispositivo, né, vamos supor, o Facebook, ele tem algo assim, se você fica muito tempo sem ver, né, sem visualizar o que ali está se passando, ele lhe manda uma mensagem dizendo, você perdeu, né, e coloca essa palavra, você perdeu determinada coisa. Não, e é engraçado que, por exemplo, a pessoa demora para postar e fala, ainda coloca, depois de muito tempo, a Aline postou um novo vídeo. Aí você pega e olha, né? Nossa, demorou tanto tempo para postar. É assim que funciona. É, porque esses, né, estamos nos referindo ao Facebook, mas é um dispositivo que ele se alimenta disso, de imagens, né? Então, se a gente pensar, as pessoas acabam sendo os trabalhadores, né, que alimentam o dispositivo. Olha, é verdade. Nunca tinha parado para pensar. Nós mesmos, né, alimentamos tudo isso. A sociedade acaba sendo escrava do próprio dispositivo que criou, né? É verdade. Porque é aquela coisa assim, por exemplo, você acorda, você já posta alguma coisa, você já dá uma olhada geral nas notícias, também tem isso. Você olha já as notícias, está tudo na sua mão. Você, mais ou menos, tem aqueles seguidores que você quer ver. Então, agora tem um story, que não é só a imagem estática, você também tem um movimento, tem uma historinha que as pessoas contam. E aí tem aquele impulso de você, muitas vezes, se você está trabalhando, nossa, já faz 2 horas, 3 horas que eu não olho no Facebook, ou eu não olho as redes sociais. Esse impulso e essa angústia, quer dizer, isso é uma coisa boa? Isso é uma questão de como é que se lida com a falta, né? Com aquilo que você está, né? Você não está vendo, está em falta em relação àquilo, né? Como é que fica essa questão? Porque o tempo todo, né, precisa ver. É um ponto importante para se pensar, né? Como é que as pessoas estão lidando com a falta. E já tem assim, viu, Aline? Por exemplo, reunião. Antes de entrar na reunião, já tem um compartimento para as pessoas colocarem, porque até em reuniões as pessoas não conseguem ficar sem dar uma olhadinha, nem que seja embaixo da mesa. Então, por causa disso, já tira. Agora, abordando um outro ponto, a necessidade que a gente tem de mostrar que está bem. É muito difícil, e eu acho também muito corajoso, né? Alguma pessoa colocar, estou no hospital, estou mal, tem gente que põe. Ou estou muito triste hoje, até porque talvez queira que, né, alguém o ajude dentro daquela tristeza, mas a maioria das vezes colocamos fotos felizes, fotos bem-sucedidas. Que necessidade é essa que nós temos de mostrar para o outro? Isso eu estou generalizando, né? Porque tem gente que não faz, mas a maioria, de mostrar que estamos felizes. É uma questão narcísica, né? Como é que se lida com as feridas narcísicas, né? Quando, na vida real, nós temos momentos de fracasso, né? Momentos de tristeza, né? Enfim. Mas a vida virtual, né? Essa sociedade virtual que se criou, né? Isso não é possível, né? Não é permitido. Como se não fosse permitido, né? É como se não, ali, naquele espaço que, né, fica situado nessa questão do ver, né? Que se busca o tempo todo uma afirmação de uma identidade imaginária, né? Como se fosse completa, feliz, satisfeita, né? E ali não é possível o fracasso, né? É como se você não fosse aceito, né? De alguma forma.
É como se não fosse possível para a pessoa mesmo colocar algo que é da ordem de um fracasso. Por Sim, exemplo, faz sentido. até em relação à questão do tempo, da história, né? São vários pontos para se pensar, para problematizar, se discutir, porque um outro ponto que me chama a atenção é quando uma pessoa está num relacionamento, né? Então ela posta com aquele que ela tem um relacionamento, várias fotos, vai contando toda a história, enfim, tem ali a história daquele casal. Sim. Num determinado momento essa relação se encerra e todas essas fotos que fazem uma alusão àquela relação são imediatamente apagadas, né? Se apaga a história, né? Se fica numa perpetuação só do presente, né? Verdade. E a história é completamente apagada, assim como coisas que são conquistas, né? Momentos de alegria, você vê que a pessoa fica postando constantemente, de tempo em tempo, aquela mesma conquista. Aquela mesma foto, enfim, aquele mesmo momento, né? Então é uma perpetuação, né, daquilo que foi uma alegria, né? É um jeito de não se haver, né, com aquilo que é da ordem da falta, da frustração, da castração. É verdade. E os seguidores ficam muito nervosos, porque o que aconteceu com aquele relacionamento? Aí começa a seguir separado. Eu vou te dizer, é um outro mundo. Mas afinal, Aline, o que se ganha e o que se perde com tudo isso? É uma boa pergunta, né? Porque eu acho que o importante é se pensar, né? Que uso se está fazendo desses dispositivos, enfim, né? Do que se tem, do que a tecnologia, a ciência proporciona e o que os avanços todos, né, nos trazem. Porque até que ponto nós estamos, né? As pessoas estão se servindo desses dispositivos ou elas estão numa posição em que os dispositivos é que estão se servindo das pessoas. Como é que a gente sabe? Como é que a gente detecta se a gente está do lado certo? Pois é preciso cada um fazer sua reflexão e que as coisas, né, o que se vê atualmente, um ponto que dá para se pensar é o privado e o público, né? Por exemplo, a subjetividade humana, vivemos numa sociedade, então a subjetividade humana, né, a constituição subjetiva, ela está entrelaçada com o social, né? Se na época de Freud nós tínhamos as histéricas, né, com paralisias no corpo, atualmente nós temos outros sintomas, né? Nós temos pessoas que têm dificuldades em se relacionar com o outro, né? Pessoas que são muito reclusas, né? Enfim, que a vida social é muito difícil. Você vê, né, por exemplo, um caso, aquele sujeito que fica só no computador e tem relações com as pessoas pelo computador, mas não consegue sair de casa e estabelecer uma relação pessoalmente, né? Então, esses são efeitos, né, que nós vamos observando, assim como eu iniciei falando da questão da vida privada e pública, né? Essa borda entre o privado e o público não existe mais. E a relação com o corpo aí se modificou também, porque aquilo que era restrito à vida privada, hoje é exposta. Não há mais esse limite entre o privado e o público, né? O público invade o privado, né? E aquilo que antes era guardado num certo segredo, né, daquela pessoa, hoje é exposto. Mas isso é bom ou ruim? Quer dizer, quando a gente fala de ganhar e perder, é boa essa exposição? Isso é saudável? É uma questão para se pensar.
será que é bom Pra ou ruim? misturar né? esse Que esse efeitos público? a gente vê de tudo isso, né? Quando você vê a exposição de alguém, né, ao público, né? E que efeitos isso traz para aquela pessoa, né? Quando não foi ela que expôs, quando um outro invade a privacidade. Aí a gente já, né, são os outros mecanismos da... Ou que relação se tem, né, quando a própria pessoa se expõe de uma certa forma, né, de um jeito expondo o corpo, né? Há uma certa banalização, né, daquilo que tinha um outro valor, né, que hoje tem um valor diferente, que eu estou usando o termo uma banalização porque Sim. parece que não tem... Tudo é colocado. Tudo é colocado. Agora, que efeitos isso terá, tem, né? E terá, para ser discutido, né? Mas você está sentindo num crescente, quer dizer, isso está trazendo mais benefícios ou mais malefícios para as pessoas, às vezes, que te procuram no seu consultório? Está fazendo mais bem ou mais mal? Depende muito de cada pessoa, né? De como é que a pessoa se utiliza desses dispositivos. Para algumas traz muita angústia, né? Sim. Há bastante pessoas angustiadas com tudo isso, né? Enfim, que caem nesse gozo, né? E que chega um momento que isso angustia. Vamos dizer, uma síndrome atual, a gente pode chamar isso, porque nós estamos todos conectados, né? Hoje em dia, para qualquer coisa, que nem surgiu uma dúvida, pergunte ao Google. Você vai lá e aperta, a tua dúvida já está ali, você não precisa procurar ninguém. Quer dizer, é um mundo diferente, né? Virou o computador, a rede social, o Google, uma espécie de Deus. A gente está sempre ligado porque estão todas as respostas ali. Uma espécie de Deus. O Google, ele tem respostas, né, para tudo. Ele se apresenta sem barra nenhuma, né, como se ali se encontrasse e, de fato, qualquer coisa que você colocar, você vai encontrar uma resposta. Sim. Né? Não há uma barra, não há algo da ordem de uma falta no Google, né? Então, ele é como um Deus imaginário mesmo, né? Um grande outro imaginário. E as pessoas se alienam a isso, né? Porque quando tomam aquilo que o Google coloca como verdade, né? Acabam se alienando a isso, né? E muitas vezes colocam em dúvida aquilo que pensam, né? Aquilo que acreditam, que pensam, enfim, a partir do que o Google coloca. Nesse nível, né? Achei que fosse uma Sim. coisa assim, é verdade. Então. Nesse nível, sim, né? Se busca a resposta lá, se encontra essa resposta e às vezes essa resposta está completamente fora até da realidade, enfim, seja lá que pergunta que aquela pessoa, aquele sujeito está fazendo, mas se aliena a isso, né? Como se lá estivesse a verdade, né? Ok, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu, doutora Aline? Muito obrigada mesmo. Obrigada eu, Silvia, pelo convite novamente. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.